muito bem-vindos. Está no ar mais um Terra Viva Entrevista, o programa que semanalmente aprofunda as discussões dos assuntos mais relevantes do agronegócio do Brasil e do mundo. Exatamente. E hoje vamos falar de uma das maiores riquezas do país, que é o setor sucroalcooleiro, com a produção de cana-de-açúcar, etanol e energia. O nosso convidado é o Evandro Gussi, presidente da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo. Prazer enorme estar aqui no Terra Viva, falando sobre esse setor que, como vocês já colocaram muito bem, é um orgulho para o Brasil. Evandro, e a gente começa perguntando sobre os números da atual safra de cana-de-açúcar. Em abril, a Conab informou que haveria uma redução de quase 4% em relação à safra anterior. Como que vocês enxergam o cenário da cana-de-açúcar atualmente? A safra é um processo orgânico e dinâmico que vai se adaptando no decorrer do tempo. Nós, na Única, por compliance, somos proibidos de dar qualquer tipo de previsão em relação à safra, porque isso poderia, de alguma maneira, trazer alterações no mercado. Mas cada safra é uma safra, esse é um mantra dentro do setor. Eu poderia dizer que dentro da própria agricultura, e a gente, no fundo, só sabe como uma safra vai ser quando ela efetivamente termina. Exatamente. Quais são as medidas aí que a Única adota e acompanha em relação à sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar? O que vocês apoiam em relação a isso no setor? Bom, o setor sucroenergético trouxe uma grande revolução para a agricultura do Brasil, em conjunto com outras commodities extremamente relevantes, né? Nós tivemos uma grande revolução, que foi a colheita mecanizada da cana-de-açúcar, há mais de 20 anos, ou seja, isso começa a ser pensado, e em 2014 nós temos o protocolo Etanol Mais Verde aqui em São Paulo, e hoje nós temos praticamente toda a nossa colheita do Centro-Sul feita de maneira mecanizada, digitalizada, trazendo inúmeros benefícios. Você não precisa mais queimar a palha da cana para poder colhê-la. Isso, inclusive, é sempre uma coisa que a gente gosta de dizer, porque se você vê algum tipo de fogo num canavial, aquilo foi ou um acidente, ou um incidente, uma atitude criminosa, e a primeira prejudicada é a usina, é realmente o canavial, que não é feito mais para ter a queima da palha como método de pré-colheita. Hoje, essa colheita é feita por máquinas com altíssimo nível tecnológico, máquinas que, inclusive, contribuem muito para a segurança, para o bem-estar dos nossos colaboradores. E sem falar que a gente teve essa grande transformação também socioeconômica, né? Quantos antigos cortadores de cana que passaram por processos de requalificação profissional e hoje são operadores de máquina, de tratores, de colhedoras, pessoal que trabalha na mecânica, na gestão, enfim. Foi o maior programa, provavelmente, de requalificação profissional que já aconteceu no Brasil. Perfeito. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente logo pensa no clima, né? O clima tão constante aqui, existem muitas diferenças no clima em todo o país. E agora a gente vai falar um pouquinho de chuva, né? As chuvas impactaram a colheita da primeira quinzena agora do mês de julho. E a instabilidade climática é o principal desafio do setor sucroalcooleiro atualmente? Na verdade, a gente vive aquilo que são os dilemas da agricultura no mundo todo, né? Tem uma coisa muito interessante, eu sou apaixonado pelo padre Antônio Vieira, que foi um dos grandes literatos, pregadores do Brasil, e ele tem o Sermão da 60ª, em que ele reflete sobre a passagem do semeador. E naquela passagem diz o padre Antônio Vieira que não consta que tenha faltado chuva ou faltava sol. Ou seja, foram só as atitudes do semeador, onde ele dispôs a semente, que teria feito a diferença sobre o resultado. Mas é só no sermão, é só na passagem e no sermão da 60ª. Aqui, na vida que está fora da Sagrada Escritura, falta chuva, sobra chuva, e o setor sucroenergético aprendeu, nessas últimas décadas, a lidar da melhor maneira possível, porque esse elemento importante, de fato, está muitas vezes fora da mão do produtor rural, não só na cana-de-açúcar, mas também nas outras culturas agropecuárias. Com certeza. E aí também conta muito com a questão da tecnologia, né? E como que a Única avalia a questão do impacto
na produção de cana-de-açúcar, na biodiversidade? Olha, a cana-de-açúcar com a colheita mecanizada trouxe um incremento fantástico da nossa fauna onde ela acontece. Um dos grandes dramas, eu fui professor de Direito Ambiental numa faculdade de Engenharia Ambiental no início da minha carreira, 20 anos, quase 20 anos atrás. E uma das coisas que se discutia muito é que a gente tem no Brasil uma bela regulamentação e que gera as APPs e as reservas legais, ou seja, instrumentos de vegetação nativa dentro das propriedades privadas. Mas muitas vezes esses elementos de vegetação nativa, eles não estavam interligados. Então você tinha uma APP aqui, uma reserva legal acolá, mas existem animais que precisam de territórios, de áreas maiores, sobretudo quando você pega mamíferos predadores de médio porte ou até de grande porte. Então, falava-se muito dos chamados corredores ecológicos, ou seja, corredores que permitissem a ligação entre essas diferentes estruturas de vegetação nativa. No fundo, a cana-de-açúcar, ela funciona como um brilhante corredor ecológico. É por isso que inúmeras espécies, inclusive de predadores, aves predadoras, mamíferos predadores, voltaram a ter melhores populações onde você tem cana-de-açúcar, porque ela funciona justamente, ela vai ligando uma reserva legal com uma APP e o animal vai se escondendo ali no meio da cana-de-açúcar. Quando a máquina vem para colher, ele escuta o barulho e foge dela e vai para uma outra área onde ele tenha a sua proteção. Então, nós temos hoje um setor com altíssimo nível de sustentabilidade no Brasil. Sem dúvidas. Perfeito. Vamos falar de exportações de mercado agora, Flavinha? Exatamente. As exportações de açúcar tiveram aí uma alta de 335 mil toneladas no primeiro semestre deste ano, né? Foi o terceiro setor que mais exportou, atrás somente da soja e das carnes. Principalmente com essas altas aí nos embarques, como está em relação aí à lucratividade do setor? A lucratividade do setor depende de cada uma das suas unidades, que algumas, por estarem listadas, divulgam seus balanços publicamente, outras vão fazer isso só no final da safra. Então, isso depende de usina a usina. Nós não temos dados consolidados sobre resultados financeiros, econômico-financeiros do setor como um todo. O que a gente percebe é que o Brasil é, sim, essa grande potência sucroenergética, né? Mas cerca de 50% do açúcar comercializado no que a gente chama de mundo livre, o mundo onde tem uma comercialização livre de açúcar, vem do nosso país. Isso mostra um nível de eficiência produtiva, como a gente também observa em outras culturas agrícolas, pecuárias e agroindustriais. Nós temos uma competitividade muito grande, tanto que sofremos, não raras vezes, com barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, justamente porque o Brasil é um grande exemplo de produtividade. Em nenhum lugar se produz com tamanha sustentabilidade, com tamanho respeito ao meio ambiente e com tanta eficiência lá na cadeia de valor dos nossos setores agroindustriais. Com certeza, e é um exemplo também para o mundo, né? Para os outros países, e a gente mostra isso nos eventos que a gente promove aqui no nosso país, né? Olha, sem dúvida, você tem, por exemplo, ao lado do açúcar, né, toda a nossa produção de etanol. Cada vez mais o etanol reconhecido como um biocombustível, uma fonte de bioenergia fundamental para a gente fazer frente aos eventos preocupantes que podem levar ao aquecimento global, a mudanças climáticas. E um dos grandes exemplos que a gente está tendo é agora no G20, nós, em parceria com montadoras brasileiras presentes no Brasil, a gente está oferecendo veículos abastecidos 100% etanol, veículos flex e híbridos flex, e isso tem chamado a atenção dessas delegações estrangeiras, porque o Brasil é o único lugar em que você tem essa possibilidade de, como consumidor, chegar a um posto de combustível e fazer uma escolha. Na verdade, o Brasil era o único lugar. Agora a Índia já tem alguns postos de combustível que seguem esse modelo brasileiro. E tem uma coisa interessante. Por conta dessa possibilidade de escolher,
o brasileiro já economizou mais de 110 bilhões de reais. Ou seja, se o Brasil não tivesse etanol, nós estaríamos falando do brasileiro ter gastado mais de 110 bilhões de reais, além do que ele já gastou. E a gente ainda evitou mais de 660 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente na atmosfera. Dados extremamente relevantes, né, Isaac? Com certeza. E já a gente vai falar mais ainda sobre essa reunião do G20, né? Sobre a importância disso para o Brasil, de etanol e muito mais. Voltando a falar de lucro, né? É muito importante falar sobre isso. Por isso, né, a Orplana, que é a organização dos produtores de cana, e a Única fecharam um acordo de revisão do Consecana SP. Explica para quem está assistindo o que é o Consecana e qual que é a importância dessa revisão. O Consecana foi um instrumento brilhante desenvolvido há anos atrás, em que constrói um preço de referência para a precificação da cana-de-açúcar, contando aquilo que a usina, no fundo, vai ter como um resultado e o compartilhamento desse resultado com os fornecedores de cana. E nós, na Única, temos, desde o início, uma postura de perceber o fornecedor de cana como um parceiro fundamental, importante para o setor, não só aqueles representados pela Orplana, mas também por outras associações. Cerca de 35% da cana-de-açúcar no Brasil é produzida por fornecedores de cana, 65% pelas próprias usinas. Então, os fornecedores são um elemento fundamental da cadeia. A gente prometeu lá atrás que a Única nunca sairia da mesa de negociação para encontrarmos os melhores meios para a gente satisfazer no máximo possível as duas partes. A gente aprende que a negociação boa não é necessariamente aquela que as duas partes saem satisfeitas, mas muitas vezes é aquela em que as duas partes saem insatisfeitas. Ou seja, que alguém tem que ceder de um lado, alguém tem que ceder de um lado, do outro. Mas a gente está guiando esse processo por balizas muito técnicas. Para nós, isso é o mais importante. E uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é que nada resiste ao diálogo cordial, ao diálogo racional. E é isso que nós estamos oferecendo diariamente nas negociações do Consecana. Diálogo racional, previsibilidade e, efetivamente, poder chegar cada vez mais à evolução natural do setor. Então, eu vejo esse processo como um processo de amadurecimento, né, de uma relação que já é positiva, que já é importante para o Brasil e para o setor, e que vai ser cada vez melhor. Estreitar ainda mais os laços. Essa é a ideia. E os processos de maturação, né, todos nós aqui que passamos, vocês muito há pouco tempo e eu há mais tempo, passamos pela adolescência, né? Todos os processos que vão levando a maturidades, eles são cheios de contradições, de ruídos, de desafios, mas a gente atravessa isso. E depois a gente vê o quanto foi importante passar e termos maturidade na condução desses temas. E eu vejo isso, nós estamos muito felizes com todo o avanço que a gente tem com os fornecedores, que, de novo, são uma parte fundamental da cadeia de valor sucroenergética que tem produzido tanto bem para o Brasil e tanto bem para o mundo. Com certeza. E isso tem um bem comum, que é a evolução do nosso setor, né, Isaac? Com certeza, Evandro. Flávia, o assunto está ótimo, mas a gente precisa fazer uma rápida pausa e já a gente volta aí com essa entrevista. Exatamente. Na sequência, a gente vai falar de bioenergia e produção de etanol. Não saiam daí, o Terra Viva Entrevista volta já. De volta com o nosso Terra Viva Entrevista. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Terra Viva o presidente da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi.
Falamos bastante da produção de açúcar no primeiro bloco e tem bastante assunto para ser abordado agora, né, Flavinha? Exatamente. Olha, eu já começo te perguntando, viu, Evandro? Recentemente aqui no canal Terra Viva, a gente recebeu o Guilherme Piai, secretário de Agricultura de São Paulo, e ele falou sobre o Estado liderar aí o processo de transição energética. Inclusive falou que a cana-de-açúcar é o pré-sal caipira. São Paulo é o estado que mais produz cana no mundo, são mais de 5 milhões de hectares. O estado é capaz, então, de ser referência, então, nesse assunto? Qual que é a sua avaliação? Bom, primeiro, é sempre um prazer ouvir falar sobre o secretário Guilherme Piai, alguém que tem feito um trabalho apaixonado e apaixonante na Secretaria de Agricultura de São Paulo, entende do tema, é uma pessoa ligada efetivamente à agricultura, à agropecuária paulista, e ele está completamente correto. São Paulo se tornou, ao lado dos outros estados que também trazem uma enorme produção ao Brasil, mas na referência sucroenergética nacional e mundial, né? Trazendo uma possibilidade muito grande de oferta de bioenergia nesse momento em que as mudanças climáticas, o aquecimento global reclamam uma resposta que seja urgente, eficaz e com bom custo para a sociedade. Esse é um ponto mais importante. E energias renováveis foram um dos temas abordados na reunião do G20, né? Inclusive do qual o Brasil está aí na presidência. Eu gostaria de saber quais são as oportunidades que o setor conseguiu nessa reunião do G20. O que a gente percebe claramente é que ainda há um desconhecimento muito grande no mundo por barreiras que foram impostas, sobretudo aos países em desenvolvimento, para o desenvolvimento da bioenergia. Então, essa oportunidade do G20, ela traz realmente assim uma grande possibilidade da gente mostrar na prática, como eu já coloquei, nós estamos em conjunto aí com montadoras brasileiras, a gente está disponibilizando veículos para essas delegações, que são veículos flex e híbridos flex, 100% abastecidos com etanol, ou seja, fazendo com que a gente tenha uma redução importante de emissões de CO2 no G20 e principalmente mostrando ao mundo que essa tecnologia que o brasileiro já conhece, aprecia e utiliza, ela pode ser utilizada em outras geografias, especialmente na Ásia, na África e na América Latina. Exatamente. Como que a Única vê aí também a questão de políticas públicas que incentivem a produção e o consumo de biocombustíveis? Olha, o Brasil tem sido uma referência em políticas públicas inteligentes e que permitem que esse mercado possa desenvolver. O próprio etanol nasce de uma política pública que foi o pró-álcool, se desenvolve depois pela organização do mercado. Nós temos aí vários instrumentos regulatórios, né? Por exemplo, a mistura de etanol à gasolina, que foi a primeira forma, digamos, da gente ter o biocombustível associado à nossa matriz energética. O RenovaBio, que é um ponto muito importante, uma vez que você tem hoje a medição concreta, real, da intensidade de carbono do nosso biocombustível. Isso serve também para o biodiesel, para o biometano, mas falando aqui do etanol, a gente sabe usina a usina qual é a intensidade de carbono, ou seja, quantos gramas de CO2 equivalente eu tenho por cada megajoule de energia que o etanol gera. Então, isso é um caso único no mundo. Temos agora em curso aí o projeto de lei do combustível do futuro, que já está aprovado na Câmara dos Deputados, foi de relatoria do deputado Arnaldo Jardim, e agora está em análise no Senado Federal. É um projeto de lei que, junto com o MOVER, né, o Programa Mobilidade Verde, que já foi aprovado na Câmara e no Senado, eles trazem um conceito importante para a mobilidade, que é a chamada avaliação de ciclo de vida, do poço à roda e do berço ao túmulo. Ou seja, eu não vou medir as emissões apenas no escapamento do carro, eu tenho que medir as emissões em toda a cadeia. No caso do poço à roda, desde a fonte energética que eu estou utilizando até a sua utilização. Porque imagina você dizer que tem um carro que não tem emissão no carro,
mas que a energia que ele está utilizando, por exemplo, vem de uma usina de carvão a 30, 40 quilômetros. Então, é uma falácia dizer que esse carro é zero emissão. Eu tenho que olhar a cadeia inteira. No nosso caso, nós já fazemos essa medição de poço à roda dentro do setor. Isso agora passa a ser projetado para a frota também, tanto no Mover como no programa Combustível do Futuro. E nós temos, no futuro próximo, a medição do berço ao túmulo, em que a gente vai medir também as emissões dos componentes dos veículos, a fabricação dos veículos e depois o que eu vou fazer com esses equipamentos, componentes do veículo. É possível reciclar? Não é? Quanto que vai ter de pegada de carbono em cada um desses elementos? Então, esses programas seguem uma grande tradição brasileira de estar na vanguarda da produção de bioenergia com sustentabilidade. Muito legal, e também importante a gente destacar esse trabalho que a Única realiza e incentiva, que é em parceria com os centros universitários para pesquisa e inovação do setor sucroenergético, né? Nós temos várias instituições que têm contribuído muito com a pesquisa e o desenvolvimento e inovação no setor. Entre tantas, eu destacaria o papel do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, que é um exemplo a ser conhecido. O CTC tem se notabilizado por ser um grande centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em cana-de-açúcar, o mais importante hoje no mundo em termos de market share, e mostrando novas variedades, com mais produtividade, também inovando na tecnologia que vai permitir um novo processo de plantio no setor, garantindo com isso que a gente possa produzir mais na mesma área. Produzir mais na mesma área significa também produzir mais com menos emissão de CO2. Ao lado disso, toda a pesquisa e desenvolvimento da gestão daquilo que a gente considerava um resíduo lá no passado, mas que agora a gente já pode considerar um coproduto. No caso do etanol de cana, a gente está falando de vinhaça, de torta de filtro e também da palha, do próprio bagaço da cana. E no caso do etanol de milho, a gente fala de todo o complexo de utilização do óleo, da proteína e da fibra do milho, né? Perfeito. E você comentou da produção de etanol de milho. Como que está essa produção atualmente aqui no Brasil? A produção de etanol de milho já responde entre 18% e 20% daquilo que a gente tem de etanol sendo produzido. Além disso, ela tem características absolutamente diferentes em relação àquela produção de etanol de milho dos Estados Unidos. Primeiro porque lá eles têm uma safra só por ano. Aqui, 100% do etanol de milho, ele já vem de uma segunda safra, que antigamente chamava safrinha, porque era pequena, mas agora com o etanol de milho, você tem a segunda safra, que é uma safra importante, uma safra pujante. E nós temos aqui essa beleza que são os coprodutos. A gente fala de milho, mas milho não é uma coisa só. São 4 coisas dentro daquele caroço, né? É o amido, a proteína, a fibra e o óleo. Você usa só o amido para fazer o etanol e os outros 3 elementos, de diferentes formas, você vai produzir alimentação, ração animal, que ao final do dia vai virar alimento humano. E do mesmo modo, então, que a cana-de-açúcar, por meio dos processos de rotação de cultura, aqui no Brasil não tem o que conversar sobre food versus fuel, ou seja, alimento ou combustível ou biocombustível. O que a gente tem é, quanto mais biocombustível a gente produz, mais alimento a gente torna disponível. Tudo caminha junto, né? E falando de etanol de milho, vamos conferir agora uma pergunta enviada pelo nosso colunista, Silmar Cesar Miller, especial aqui para a nossa entrevista. Presidente, vem crescendo muito aqui no Brasil a produção de etanol de milho. Um movimento crescente, instalação de novas indústrias. Isso leva a uma pergunta que eu gostaria de formular, que é se existe alguma preocupação do setor de cana-de-açúcar com relação a uma possível concorrência do etanol de milho com o etanol de cana aqui no Brasil. Isso é um problema que os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Nos Estados Unidos, a produção de etanol é somente, basicamente só de milho.
Brasil aqui existem dois tipos de matéria-prima e milho vem crescendo de forma acentuada aqui como matéria-prima na produção do etanol. Então, essa é uma pergunta, se existe alguma preocupação do setor de cana-de-açúcar com a eventual concorrência do etanol de milho. Ao contrário, uma pergunta muito inteligente, mas nós não vemos concorrência nenhuma, tanto que na Única, que teve que mudar o seu nome para ser a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, porque nós temos hoje na Única também a representação das unidades produtoras de etanol de milho, quer sejam elas exclusivamente de milho, quer sejam aquelas unidades que produzem a partir de cana ou de milho. O que a gente tem no caso de cana e milho é uma absoluta complementariedade. O etanol de milho no Brasil tem índices de sustentabilidade idênticos aos da cana-de-açúcar, segue um código florestal. No RenovaBio também tem que comprovar que não vem de área de desmatamento depois de 2019, os mesmos estándares da cana-de-açúcar. Ao lado disso, contribui com o abastecimento e a segurança energética do país. E o que nós queremos é o seguinte, para todo o etanol que será necessário para a mobilidade terrestre, o etanol que vai ser necessário para a produção de combustível sustentável de aviação, o etanol que vai ser necessário para a produção de hidrogênio de baixo carbono, para a produção de biobunker, que é o combustível marítimo sustentável. Nós precisamos de muito etanol. Na verdade, nós estamos estimulando até que outros países também venham produzir mais etanol, porque a demanda por descarbonização, por redução das emissões, ela é muito grande. E tanto na cana quanto no milho, o que a gente tem chamado de bioenergia tropical, ou seja, esse modo de fazer bioenergia que a gente tem no Brasil, no fundo, essas duas indústrias andam de mão dadas, inclusive estão juntas dentro da própria Única. Quanto mais, melhor, né? É isso. Exatamente. Evandro, muito obrigado por essa sua participação. A gente gostaria de agradecer muito e dizer que o Terra Viva está sempre de portas abertas para receber o senhor e todo mundo da Única. Muito obrigada e volte sempre aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Isaac, Flávio, o prazer é todo meu. Eu que sou um espectador, um telespectador do Terra Viva, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação aqui hoje, que foi muito esclarecedora sobre o setor sucroenergético, né, Isaac? Com certeza. Lembrando que você pode rever todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais do Terra Viva, inclusive com uma playlist especial do Terra Viva Entrevista lá no YouTube. Exatamente, nós agradecemos a todos pela audiência e continue acompanhando o canal Terra Viva, que há 19 anos cultivando o melhor do Brasil. Até mais!